Nessa aula vamos resolver um exercício do Enem que envolve razões. Vou ler o enunciado, logo em seguida a gente resolve junto. O resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos foi representada por meio do gráfico 1. Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Apesar de os valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas ser a mesma, muitos leitores criticaram o formato do gráfico 2 impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. A diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é. Bora então resolver, pessoal. Vamos dar uma olhada, eu reproduzi aqui o gráfico, né, para a gente trabalhar. Observe o seguinte, aqui começa no zero, uma escala de 10 em 10, né, porcentagem de eleitores, então 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Observa que o gráfico 1, então, ele está representando aqui que o candidato A, né, teve 70% dos votos e o candidato B teve 30% dos votos. Então, qual é a razão de B para A aqui, conforme ele pediu? Ora, eu tenho 30 por 70, né? Então, a razão de B para A, eu posso representar no gráfico 1. Observa que eu tenho na escala aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, né? Porque começou no zero. E aqui 10, 20 e 30. Então eu posso dizer que de B para A é 30 por 70. Legal? Dá para melhorar isso aqui, né? 3 sétimos, 3 para 7. Então, na verdade, a razão é uma comparação entre duas grandezas, né? E quais são as grandezas que eu estou comparando? A porcentagem de votos de um candidato em relação ao outro candidato. Perfeito? Então aqui é de 3 para 7. Beleza, o que aconteceu? Na hora de publicar, para caber lá no jornal, alguém cortou então uma parte do gráfico. Tentou passar a mesma informação, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes por ignorância ou por pura maldade, né? Gráfico é uma coisa muito perigosa, você pode, porque você transmite uma informação visual, ela é mais rápida, né? E dá para ser manipulado. Olha só o que fizeram. Eu vou tentar reproduzir a ideia aqui. Não é um gráfico mais achatado nem nada, eles simplesmente cortaram aqui, olha. O gráfico passou a ser representado, se você observou bem lá no enunciado, a partir do número 20, a partir dos 20%. Então, a linha que seria do zero é a linha dos 20%. Então a informação continua correta, né? O candidato A continua tendo 70 e o B continua tendo 30. Porém, olhando para o gráfico, observa o tamanho das colunas, o que aconteceu? Aqui eu usei 10, 20, 30, 40, 50, não 70. Então eu usei aqui uma escala de 50, né, unidades, enquanto aqui eu usei apenas 10. Perfeito? Então, no segundo gráfico, que ele chamou ali de gráfico 2, que na verdade é um cortado, né? A razão de B para A, na hora de comparar visualmente, você tem de 10 para 50. Perfeito? Entendeu o que aconteceu? Então, no gráfico 2, a razão é de 10 para 50, né? Então, é uma faixinha de 10 para o candidato B e uma faixinha de 50 para o candidato A. Simplificando, claro, a razão aqui é de 1 para 5. Então, ele pede a diferença entre as duas razões e a alternativa que você vai marcar. Eu vou aproveitar aqui para comparar. Como é que a gente pode, de fato, comparar duas razões? São duas frações, né? Razão a gente sabe que é uma fração. Quando os denominadores são diferentes, fica um pouco complicado para você comparar e saber qual que é a maior, qual que é a menor. Qual desses valores é a maior, não é? E o que a gente costuma fazer? A gente costuma achar um mínimo. Para quê? Para transformar as frações em frações equivalentes. E o mínimo aqui dos denominadores entre 7 e 5 é 35. Então, observa, vamos fazer o seguinte. Esse 3 sétimos, se eu pensar numa fração cujo denominador é 35, né, que é o mínimo entre 7 e 5,
35 por 7 dá 5, eu multiplico em cima, 3 vezes 5, 15. Então eu tenho 15 35avos, perfeito? E no caso do 1/5, eu vou passar também para um denominador igual a 35. Aí eu consigo comparar, né? Denominador 35, 35 por 5 deu 7, vezes 1, 7. Agora ficou muito claro para mim, não é verdade? Que aqui eu tenho um valor maior do que aqui. Eu consigo então comparar duas razões, colocando as duas com o mesmo denominador, né? Para ficar claro isso aí para você, imagina que você vai comer pizza, né? Uma pizza divide em 7 pedaços, você comeu 3. A outra divide em 5 pedaços, você comeu 1. Fica difícil a comparação, porque se dividiu em 5 uma e em 7 outros pedaços são diferentes. Por isso que a gente faz o mínimo e põe no mesmo denominador, fica mais fácil de comparar. E para fazer a diferença, que é o que ele pediu também entre as duas, eu preciso fazer o mínimo. Eu precisava ter feito essa conta. Então, na verdade, o 3/7 menos 1/5, né, é o mesmo que 15 35 menos 7,35. Aí como é que faz a continha aqui, gente? Mantém o denominador, que é 35, claro, né? Então são 15 fatias de 35, aqui são 7 de 35, ao subtrair 15 menos 7, 8 fatias de 35, e a diferença é 8,35avos. Beleza? Se você compreendeu e se gostou, por gentileza, lembra de deixar o seu like, compartilha com seus amigos, a gente precisa disso para o vídeo ser divulgado no YouTube, tá bom? Um grande abraço, até o próximo exercício.